Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Agora, para aqueles que vão morar no céu, a paz do Senhor. Para aqueles que estão felizes com Jesus, a paz do Senhor. Para aqueles que querem ser edificados nessa manhã, a paz do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos dê a oportunidade de uma vez mais sermos edificados pela sua palavra. Estou feliz pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos na sua casa para adorar, bendizer, exaltar ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Nessa manhã, Deus dá a mim e a você essa oportunidade. Então, vamos aproveitá-la, né? Em toda a totalidade. A começar de quando nós colocamos a planta dos nossos pés neste chão, viemos à casa do Senhor, tomamos o café e agora, logo após este momento de louvor e adoração, pedir para que Deus alimente a nossa alma. Curva a sua cabeça um instante, por gentileza, feche seus olhos e ore pedindo isso a Deus, para que a visitação do teu Santo Espírito, por meio da palavra ministrada, nos alcance nessa manhã. Pai, no teu nome nós oramos nesta manhã. É verdade que nós já o fizemos, mas a tua palavra diz que nós devemos orar sem cessar. Então, pela tua misericórdia, nos visita nesta manhã, para que sejamos edificados pela tua palavra. Pai, eu sou um mero instrumento nas tuas mãos, eu me esvazio de mim mesmo e peço que a tua graça seja derramada. Meu Deus, que seja notório o mover do Senhor através da ministração, mas não para a edificação do homem, porque importa que o Senhor seja glorificado, exaltado, engrandecido e que sejamos, repito, uma vez mais, edificados pela tua palavra, pois a tua palavra transforma a nossa vida. Assim oramos nessa manhã, em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor que fala, na verdade, esta lição retrata sobre a história de dois irmãos, Esaú e Jacó. E o título da nossa lição nessa manhã diz assim: Esaú, as bênçãos da promessa por um prato de lentilha. E eu quero nessa manhã compartilhar com os irmãos e ser ministrado juntamente com os irmãos. O texto áureo diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Guarde esse texto áureo. Nós estamos diante de uma lição que nos mostra o antagonismo entre esses dois irmãos. E aquilo que nós, enquanto cristãos, devemos valorizar, fazer aplicabilidade na nossa vida e se deixar ser usado por Deus nessa instrumentalidade. É claro, eu entendo que todos nós sabemos acerca do que aconteceu entre Esaú e Jacó, como se deu o desenrolar dessa história destes patriarcas. Mas eu queria aqui compartilhar com os irmãos, para deixar, como se diz, bem vivo isso na nossa vida, ler o texto que retrata sobre isso. Está em Gênesis, no capítulo 25,
a partir do versículo 24. Gênesis, capítulo 25, a partir do versículo 24. E eu gostaria que você acompanhasse essa leitura atentamente. Eu vou estar lendo, você pode acompanhar no telão, para ficar mais fácil sua compreensão. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Esaú se tornou o que, igreja? Eu não ouvi. Para quem tomou o café da manhã, Esaú se tornou o quê? Homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo. E lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Olha, irmãos, de Esaú é a descendência dos edomitas. Depois você vai ver no discorrer dos trechos da palavra do Senhor, essa descendência sempre estando presente em várias situações. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele lhe respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Versículo 34, volte por favor, leia, igreja. Qual o direito de primogenitura você está desprezando que Deus tem lhe dado? Por que é que você não tem valorizado o direito de primogenitura que Deus tem colocado na sua vida? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. A lição, ela é clara. Mas eu quero fazer um paralelo aqui entre Esaú e Jacó. Esaú representa o homem natural. Às vezes essa expressão muitas pessoas não gostam de utilizar, né? Representa o homem mundano, que eu chamo de homem natural. Jacó representa o homem espiritual. Esaú, afoito, não mede as palavras, não pensa nas consequências, não se preocupa com o futuro. Jacó, homem pacato, pensava, media as palavras e pensava naquilo que estava no porvir. Com qual você se identifica? Qual dos dois reflete um tanto da sua personalidade? Qual é a base de inspiração que você busca nesses dois personagens? Qual desses patriarcas você está se assemelhando? E eu poderia trazer tantas outras analogias relacionadas à personalidade desses homens. Nós lemos o texto e diz que Esaú desprezou. Ele simplesmente banalizou aquilo que lhe era por direito.
A primogenitura tinha um significado muito importante, especialmente naquela ocasião. Ela carregava consigo um simbolismo, e não só o simbolismo, uma questão de respeitabilidade, de honra, de moral, estava toda inserida dentro da primogenitura. A primogenitura carregava consigo várias bênçãos, várias. Por exemplo, a bênção da prosperidade. Como que era isso? O primogênito tinha direito da porção dobrada da herança. Isso é bom ou não, igreja? Amém ou não amém? Se alguém disser para você, você vai receber porção dobrada da herança, você vai ficar triste ou feliz, irmão? É claro que você vai ficar feliz. E olha que eu não estou dizendo isso pura e simplesmente por causa do aspecto material. Mas existia a bênção da prosperidade. Deuteronômio 21:17. Coloque por gentileza. Deuteronômio capítulo 21, verso 17. Então, o primogênito já carregava em si essa condição de que determinadas bênçãos decorrentes da primogenitura iriam alcançar. Pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe o que, irmãos? Dando-lhe dobrada porção de tudo que possuía. A bênção da prosperidade já estava na vida dele, já o acompanhava. Hoje, fazendo um paralelo, a gente vive numa situação que não está fácil sobreviver. E se alguém disser para você, você vai ter uma bênção de prosperidade dobrada, Deus está dizendo nesta manhã a mim e a você, eu vou te conceder uma bênção de prosperidade dobrada sobre a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Esse era um dos direitos. O outro direito que eu posso elencar aqui, a bênção da autoridade, do poder de decisão. E às vezes, muitas vezes, nós nos encontramos no vale da decisão, evangelista Daniel. E não são poucas vezes que isso acontece. Às vezes, nos encontramos numa encruzilhada. E nessa encruzilhada é preciso tomar um caminho, tomar uma decisão, tomar uma decisão. O primogênito herdava aquilo. Ele, ao suceder o pai, a autoridade que estava sobre o pai passa para esse primogênito, e agora ele tem um poder de decisão sobre o clã, sobre a família. É ele quem escolhia com quem iria se casar, é ele quem cuidava das questões comerciais. As diretrizes emanavam dele, porque agora ele assumiu o lugar do pai, e agora ele tem esse poder de decisão. Meu irmão, é tão ruim às vezes nós ficarmos, eu estou dizendo aqui, é no sentido de dependência, não relacionado à dependência que devemos ter de Cristo, porque nós somos dependentes de Cristo, e reconhecemos isso. Mas você já dependeu da decisão de alguém, irmãos? Você já teve que esperar alguém tomar uma decisão para que você faça alguma coisa, sim ou não? Sim ou não, igreja? E isso é bom ou não? Isso é péssimo. Você fica à mercê, você fica à disposição de uma tomada de decisão de outrem, para que sua vida ande, para que seu projeto siga, para que alguma coisa aconteça. Mas agora, na condição de primogênito, Deus diz,
Está com você o poder de decisão. Está com você, igreja do AD América 2. Você pode tomar as diretrizes segundo a minha palavra, segundo o meu poder, segundo aquilo que eu escolhi para a sua vida. Está nas tuas mãos o poder de decisão. Você está me entendendo, irmão? Eu estou aplicando essa condição de primogenitura nas nossas vidas. Primeiro princípio aqui, ou primeira bênção, qual foi que eu disse, irmão? Não ouvi. Receber a parte dobrada da herança. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Qual foi a primeira bênção? A parte dobrada da herança. A segunda bênção, a autoridade, o poder de decisão. Está na sua mão. Estava na mão dele. A bênção da representatividade. O patriarca, ele era o representante de Deus. Aqui na igreja, quem é o representante de Deus? Quem é o representante de Deus? O pastor. E agora você recebe essa bênção na condição de primogênito, de ser o representante de Deus. Você é o representante de Deus lá no seu lar. Você representa esse Cristo poderoso. Na tipologia, é um tipo de sacerdote da família. E aí eu abro um parênteses aqui para falar sobre a função do sacerdote e do profeta. Qual que era a incumbência do sacerdote? Reunir as petições de quem? Do povo. E apresentar para Deus. O inverso disso, o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo. E agora você, representante de Deus, esse tipo de sacerdócio lá no seu lar, porque aqui o primogênito estava exercendo essa função. Ele recebeu então a porção dobrada da herança, ele tinha autoridade, o poder de decisão, tudo passava por ele. E agora ele é representante de Deus. É muita coisa ou não é, irmão? Sim ou não, irmão? E aí eu te direciono uma pergunta antes de nós adentrarmos lá. Como é que Esaú pôde abrir mão de tantas bênçãos? Você já parou para pensar? Dirija essa pergunta para o seu irmão aí. Como é? Com intensidade, irmão. Vigor na alma. Como é que Esaú pôde abrir mão de tantas bênçãos? Você viu o texto, irmão? Chega a nos chocar, né? Estou morrendo de fome. De que vai me valer essa primogenitura? Isso não serve para nada. E eu abro um parênteses, irmão, uma coisa que eu aprendi e carrego com isso todos os dias da minha vida. E isso é um princípio familiar. E se eu posso dar um conselho, faça isso no seu lar. Todas as vezes que eu vejo minha mãe, eu digo assim: benção, mãe. Eu não tenho mais meu pai já faleceu. E eu digo: benção, mãe. E ela fala: Deus te abençoe. Aí eu vou ali na rua e volto. Aí eu falo: benção, mãe. Mas eu falei benção agorinha. E ela fala: Deus te abençoe. E se eu vejo 10 vezes no dia eu falo: benção, mãe. E ela fala: Deus te abençoe. Isso é princípio de bênção. Está pedindo para ser abençoado. Está pedindo para Deus colocar a bênção na sua vida. Olha, Deus te abençoe. Existe uma autoridade na tua mão, irmão, que você pode abençoar a tua casa, abençoar os teus filhos, abençoar a tua família, abençoar as tuas crias. Aproprie dessa bênção e ministre a bênção no teu lar, sobre os teus. Louvado seja o nome de Jesus. Você já viu que essa nova geração está perdendo essa essência?
Ele chega e fala assim: e aí, coroa? Não é? Você já viu? Fala aí, velho. Não estou falando entrando na questão moral, de questão de respeito, porque ali está mostrando também um grau de intimidade. A gente tem que ter sensibilidade para essas coisas. Mas não perca a essência da bênção. E eu passo por analogia, irmão, acerca da paz do Senhor. E digo para você, se alguém te disser a paz do Senhor, meu irmão, responda em nome de Jesus, a paz do Senhor. Porque se você não responder, sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Responda, irmão. A paz vai voltar. E a gente precisa tanto de paz. Em meio às circunstâncias que eu vivo, que você vive, que a comunidade vive, que o mundo vive, nunca se houve tanta necessidade de paz. E o que tem a ver isso com a lição? Nascem duas nações. O primeiro sai peludo, o segundo segura no seu calcanhar. Já há uma disputa. Já demonstra o que viria por ali. E tantas bênçãos estão reservadas. E muitas vezes não há a devida valorização disso da nossa parte em relação às bênçãos de Deus. Parece que estamos num piloto automático. Deus está nos abençoando e a gente não percebe. Não há a devida valorização. Esaú não valoriza. Não houve a devida valorização. Cuidado com a necessidade de satisfação. Vou repetir. Cuidado com a necessidade de satisfação. Você consegue repetir isso aí para o irmão que está ao seu lado? Repita aí para ele. A gente precisa ter cuidado com a necessidade de satisfação. A gente busca muitas satisfações. Sim ou não? A gente quer ser saciado nas nossas necessidades. Sim ou não? A gente quer alcançar o ápice. Sim ou não? A gente almeja estar numa condição de satisfação, irmão. É isso que muitas vezes a gente busca. E às vezes falar isso dessa forma parece que nos choca. Existia uma preferência ali naquele lar. O pai de Esaú gostava do que ele fazia. Esaú, se eu for fazer uma analogia, era um homem lá da rua, né? Ele ia para o campo, ele gostava de caçar, ele gostava de buscar essas coisas. E às vezes é natural você se identificar com alguma situação. Jacó gostava de ficar em casa. E Deus deu um dom para ele. Qual era esse dom? Qual que era? Cozinhar. Ele era cozinheiro, irmão. Você já pegou alguém pela barriga? Costelinha de porco, macarrão, não sei o quê. Eu quase falei língua estranha agora, né? É um dom que Deus deu para ele. E ele preparou aquilo. Ele tinha preferência da mãe. O tempo não dá, senão a gente poderia abrir um parênteses aqui sobre homem executar afazeres domésticos. Não estou falando de cozinhar, não. Cozinhar é para todo mundo, para qualquer um. Estou falando de questão de gênero, né? Qualquer um no sentido de questão de gênero. Homem, mulher. Mas numa circunstância daquela, e a condição de machismo que se vive ainda hoje, tem homem que tem vergonha de falar, ajudei lá nas tarefas de casa. Irmão, para com essa bobeira. Tem que ajudar mesmo, tem que fazer. A gente precisa fazer isso. Mas Jacó era um homem da tenda, um homem da casa, de casa, ficar em casa.
E Deus deu esse dom para ele. E Esaú chega lá naquela condição, falando que está quase morrendo de fome. Que fome era essa, irmão? E ele vê aquele prato preparado, e isso fala de necessidade. Qual a necessidade? Qual o prato tem sido colocado diante de você? Qual é o prato que você tem desejado? Esse prato às vezes está fazendo você desprezar as bênçãos de Deus para a sua vida. Cuidado, é por isso que eu pedi para você repetir para o irmão que sai junto a você: cuidado com a necessidade de satisfação, uma hora ela te pega. Cuidado com isso. Será que estamos a ponto de morrer? E eu não estou dizendo no sentido literal, você está me entendendo? O banquete que muitas vezes é colocado diante de nós vai nos atrair. E a Bíblia diz assim, que o pecado jaz à porta. E se eu e você não tivermos cuidado, para ti será o desejo. Aí, irmão. O pecado muitas vezes apresenta-se como um prato desse. Você está me entendendo? Bonito, vermelhinho, cheiroso, gostoso. Mas o vinho é desgraça. O vinho é ruína. O vinho é perder as bênçãos de Deus. O vinho é jogar fora o meu e o seu direito de primogenitura. Mas o Senhor nesta manhã está dizendo: eu sou contigo, dependa de mim. E aquele que beber de mim e comer da minha carne, este alcançará a vitória para a glória do nome de Jesus. É isso que Deus está nos dizendo com essa missão. Cuidado com a necessidade de satisfação imediata. Você pode estar jogando fora a porção dobrada de herança. Você pode estar jogando fora a autoridade que vem de Deus para a sua vida. Você pode estar desprezando a representatividade de Deus por meio de você. Deus está nos despertando nesta manhã. Como é que Esaú pôde jogar tantas bênçãos fora, desprezar tudo isso? Como é que nós, muitas vezes, desprezamos as bênçãos de Deus? Onde a gente falou de Esaú, se coloque no lugar. Como é que eu e você podemos desprezar tantas bênçãos de Deus? Como nós podemos abrir mão? Ele chegou com fome ali, amém ou não amém? Você já sentiu fome? Levanta a mão quem sentiu fome. Quem nunca sentiu fome? E os que nunca sentiram nada? Eu estou interagindo com você, irmão. Vamos fazer o exercício de novo? Amém? Levante a mão quem já sentiu fome. Não é vergonhoso, irmão? Sentir fome, eu não estou falando nem da extrema necessidade. Quando criança, eu já disse aqui, eu não gosto de ficar partilhando. Essa semana nós estávamos ouvindo um estudo, eu e minha esposa, e eu comungo daquela ideia. Eu não, cada um com o seu jeito de ser, eu sei respeitar isso. Mas eu não concordo muito. O fato de eu não concordar, eu guardo para mim. Não é tudo que eu não concorde que eu tenho que externar. Não é assim? Não preciso. E eu estou fazendo isso aqui até por um caráter pedagógico. Às vezes você outorga uma oportunidade a alguém, ou até num bate-papo, a pessoa fala: antes de você servir a Jesus,
eu era macumbeiro, eu era drogado, eu matava, eu roubava. Não, esquece isso. Jesus já lançou isso no mar do esquecimento. Para que você está voltando lá neste lugar? Deus já te tirou de lá. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Ele vive em novidade de vida. Saia daí, vá para a glória celestial. Mas tem gente que gosta de falar. Tudo bem, vou respeitar. Mas eu não quero voltar nesse lugar, nem pensamento. E não é que isso acontecia em minha vida, viu, irmão? Estou dando um exemplo. O que aconteceu eu vou dizer agora. Mas quando criança, minha mãe com 3 filhos homens. Estou dizendo isso para relacionar a aplicabilidade do texto. E talvez você tenha vivenciado isso. Já comi só arroz branco. E isso não é demérito. Já passamos necessidades. Isso não é demérito. Ainda tem que louvar e agradecer a Deus. Sabe por quê, irmão? Que ainda tinha um arroz branco. Tem gente que está catando no lixo. Então, quando eu disser para você, alguém aqui já passou fome, irmão? Não estou falando dessa necessidade extrema. Você nunca sentiu fome ao longo do dia, por exemplo? Eu já, irmão. Ué, eu estou mexendo com você. Até para ser abençoado, irmão, Deus mexe com a gente. Quando dá promessa para Caleb, ele disse assim: Deus fez uma promessa a eles. E a Bíblia diz que passaram cerca de 40 a 45 anos, desde que Deus tinha feito a promessa, evangelista Daniel. E passado esse tempo, diz assim, ele comparece num diálogo com Deus, ele diz assim: Senhor, pode me abençoar, porque eu estou forte, assim como no dia da promessa, eu creio e eu quero receber. Então, quando proferir a palavra sobre a sua vida, irmão, diga: Senhor, eu estou forte para receber, eu quero receber, eu acredito, eu confio, Senhor, na bênção da tua promessa. Estava com fome. Isso me fala de uma necessidade imediata. Quem tem fome quer o quê? Quem tem fome quer o quê? E aí aquele negócio cheirando ali, irmão, não tem outra não, irmão. Me vende a tua primogenitura. De que vai me servir isso? A fome do homem era tanto que ele estava a ponto de morrer. Eu vou comer esse negócio. Espera aí, alto lá, calma aí. Vem cá, vamos fazer um compromisso aqui. Jura primeiro. A visão do homem natural é imediatista, ele quer saciar agora, ele quer receber agora, ele entende que é agora e que basta resolver o problema pontual, não tem problema com as coisas que estão no porvir. A visão do homem espiritual diz: olha, a bênção está lá no porvir, Jesus vai voltar, tem uma promessa, tem algo da parte de Deus. Olha o antagonismo desses dois. Jura agora, não dá esse negócio. Jurou, comeu, bebeu, acabou. Zerou a conta. Irmão, pecado na hora, ele pode ser gostoso, ele pode ser bonito, ele pode ser cheiroso, mas na hora que acaba a situação de satisfação, a alma é invadida com pesar. Você já viu? Aí vem uma sensação de ruim. Uma sensação começa a tomar conta do ser da pessoa, porque satisfez a necessidade, houve uma satisfação efêmera. O que é isso? Momentânea, temporal, só naquele momento. Satisfez agora. Eu e você vamos voltar a ter fome de novo, sim ou não? Vamos ter fome de novo, irmão. Por isso que precisamos estar alimentando de Jesus todo o tempo, a todo momento. A nossa vida, irmão, é feita de escolhas. Você sabia disso? É feita de escolhas. Mas saiba que das escolhas vão vir consequências.
essas consequências podem ser maravilhosas, mas podem ser desastrosas. Esaú pensou no momento, pensou na fome pontual, pensou na necessidade pontual, pensou no agora só. Às vezes a gente age assim, no momento de escassez, a gente não pensa em reserva, não pensa em depósito, não pensa em juntar uma gordura para queimar depois, não é? Porque a hora, a necessidade pode bater a porta, e quando ela bater, irmão, tem que ter estoque. Tem gente que pensa assim, não tem nada não, vamos viver o agora e depois a gente se vira. Já ouviu alguém dizer isso? Vamos viver o agora. Eu nem sei se eu vou estar vivo amanhã, meu irmão. O amanhã pertence ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu tenho que estar preparado. Eu tenho que entender isso. A busca de satisfação imediata e passageira não coaduna, não se liga com a perspectiva de futuro de Deus. Ele desejou um prato imediato, esquecendo que tinha um banquete futuro. Tinha um banquete futuro da parte de Deus. Talvez o prato imediato que você está saciando está atrapalhando você ter uma visão do banquete futuro que Deus tem para a sua vida. Preferiu o escasso em detrimento daquilo que é abundante. Às vezes a gente se contenta com pouco, não é assim? Já viu? É um conta-gota, a gente já está feliz. É um pouquinho aqui, é um bocadinho acolá, e a gente já está saciado. A gente já está satisfeito. Até uma brincadeirinha que às vezes você chega na casa de alguém, as pessoas estão lanchando, almoçando, fazendo qualquer coisa, e alguém te oferece: vamos partilhar, vamos comer, vamos almoçar. Aí o outro diz assim: não, estou com satisfeito, cheio. Já ouviu isso? Sim ou não? Eu estou com satisfeito, cheio. Estou falando de satisfação. Eu estou saciado. A gente precisa buscar o Senhor. A nossa sede, o nosso anseio e o completar dessa saciedade, ela vem por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz assim, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É coisa muito profunda, né? Então, talvez a gente está pensando, eu saciei. Vou dar um exemplo. Estou saciado, porque teve uma convenção aqui, nós tivemos 3 dias de avivamento, e eu já estou saciado. Não, irmão, eu quero mais. Eu tenho fome todos os dias, eu tenho fome toda semana, todo mês. Eu estou com fome, e eu quero ser saciado pelo Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele diz: buscai, pois. Lembra do textuário? Eu falei, guarde o textuário. Por que o comentarista não colocou o trecho da passagem do nascimento de Esaú e Jacó? E o textuário diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Irmãos, isso fala de uma dependência de Deus, isso fala de saciar-se em Deus, isso fala de confiar em Deus, e isso fala de poder de escolhas. O que aqui eu e você estamos escolhendo? E me remete novamente ao texto bíblico. Escolha hoje a quem vocês querem servir. Se os deuses dos amorreus, dos heteus, dos heveus, dos jebuseus e todos os zeus que tem lá, e eu vou parafrasear e fazer uma analogia,
se nós queremos servir a este mundo, as nossas vaidades, as nossas vontades, os nossos objetivos, aquilo que vai nos trazer uma satisfação temporal, ou se nós queremos servir ao Senhor Jesus Cristo. E aí ele complementa e disse: eu já escolhi, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Escolha servir ao Senhor. Desprezou então um banquete futuro em detrimento de um prato imediato. Preferiu a escassez do que a abundância. Priorizou o prazer pessoal do que o propósito espiritual. Aí aqui, irmão, é uma coisa muito forte para nós. Quando falamos de pessoalidade, de individualidade, por melhor dizer, Esaú estava fazendo o que desagradava a Deus. Ele buscou prazer pessoal. Naquela circunstância, naquela época, havia uma determinação de que não se deveria casar com mulheres que não era da sua linhagem, do arraial, de outras nações. Esaú fez isso, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Ele fez isso. Ele casou com outras mulheres. Mulheres estrangeiras. Coloca aí Gênesis 26 e 34, por favor. Gênesis, capítulo 26, verso 34. E isso, irmão, não era aceito para sucessões sacerdotais. Olha lá. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beere, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ele fez o que não deveria se fazer. Meu irmão, o circuito da bênção de Deus, é claro, não tem como fazer o errado e esperar que dê certo. Isso é natural para qualquer um de nós. Não tem como fazer as coisas erradas e esperar que dê um bom resultado. De coisas erradas vão sair maus resultados. Casou com mulheres estrangeiras. O verso que nós lemos no introito dessa lição finaliza dizendo que ele desprezou a primogenitura. Mais um ato falho. O texto bíblico não diz, pois, ao casar-se com mulheres estrangeiras, a presunção, olha, irmão, a presunção que se tem é que ele adorasse também os deuses delas. E aí eu, particularmente, posso pensar, eu posso conjecturar, o texto bíblico não diz, mas sendo ele e ela uma só carne, acabaram por adorar outros deuses e não ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos. E isso desagradou profundamente a Deus. Essa condição de vida, eu não estou falando simplesmente da adoração, esse estilo de vida, esse estilo mundano, esse estilo de não ter comprometimento com aquilo que Deus tem reservado. Irmão, todas as vezes que eu e você levarmos um estilo de vida diferente daquele qual Deus tem proposto na sua palavra para as nossas vidas, o fim não vai ser dos melhores. E às vezes é duro dizer isso, né? Fala assim, não tem misericórdia. Mas é a realidade bíblica. E ai de mim se não prego o evangelho. Não vai adiantar, irmão, você vir aqui nessa manhã e eu dizer para você, estenda as suas mãos para os altos, porque Deus vai derramar uma porção de bênção aí, e pura e simplesmente, mas o estilo de vida que você está levando, não dá para me dizer isso. Eu posso proferir a palavra, mas que você vai receber aí é outra história entre você e Deus. Isso não depende de mim, você está entendendo isso, irmão? Você consegue alcançar isso, irmão? Isso não depende de mim, ou de quem estiver ministrando, que seja do pastor, que seja dos obreiros desta casa,
depende de nós. Eu posso proferir a palavra de bênção na sua vida, mas se o seu estilo de vida não condizer com aquilo que Deus tem proposto, dificilmente vai acontecer. E aí depois a gente murmura contra Deus e diz: eu não sei por que me acontece isso, eu não sei por que me sobrevém aquilo. Irmão, muda o seu estilo de vida enquanto servo de Deus. Deus está outorgando a bênção de primogenitura na tua vida. Receba isso nesta manhã, para a glória do nome de Jesus. Eu disse: Deus, tem misericórdia, porque ai de mim que vou perecendo, diz o texto bíblico, e eu apliquei isso na minha vida, porque muitas vezes o bem que quero eu não consigo fazer, a maneira de viver que a tua palavra determina eu não estou alcançando, mas tenha misericórdia da minha vida e me sustenha pela tua mão. Me ajuda, eu sou dependente do Senhor. Uma das primeiras coisas, irmão, é reconhecer a sua dependência de Cristo. É nós reconhecermos a nossa dependência de Jesus. Nós precisamos. E dentro desse ponto, é o estilo que eu traduzo em caminho. Não estou dizendo que a atitude de Jacó foi a correta. Foi terrível, irmão. Ele enganou. Ele usurpou. Então, às vezes, para alcançar alguma benesse, alguma posição social, eu vou abrir agora para as nossas vidas. Às vezes, uma posição social, uma condição, a gente busca caminhos que muitas vezes não vai agradar a Deus, irmão. Que muitas vezes vai contrário aos princípios da palavra. Esaú errou, mas Jacó também errou nesse procedimento, irmão. Tudo bem que Deus tem as suas maneiras, eu sei lá como Deus ia fazer, mas já era propósito de Deus, porque lá o texto bíblico diz assim que o maior serviria o menor. Talvez a gente não para olhar isso. O maior ali era o mais velho, saiu primeiro, ele tinha o direito. O menor segurou no seu calcanhar, mas a maneira que ele fez, irmão, que caminho você está disposto a tomar para alcançar ou obter tais coisas na sua vida? Qual o caminho que você tem tomado? Pare, pense nisso. Qual é a postura? E eu não sei, cada um Deus usa de uma maneira, irmão. Comigo é assim. Eu começo a falar as coisas de Deus e os versículos vão pulverizando, irmão Daniel, na cabeça. Estou falando de caminho, aí Deus me faz lembrar o texto que diz assim, que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser direito, mas o fim dele é morte, irmão. E eu não vou transliterar o texto, mas pode ser morte física, pode ser morte espiritual. Cuidado com o caminho que eu e você, nós estamos tomando. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele disse: eu sou o caminho, venha a mim por mim mesmo, passe pelo Calvário de Cristo, adorando, exaltando a Deus, confiando no Senhor. No sentido de Calvário, eu falo em reconhecimento, irmão, porque eu e você não somos capazes de pagar aquele preço, mas é de reconhecer o sacrifício vicário de Jesus. Eu e você não temos essa capacidade. E se você consegue, fale alguma coisa: socorro, meu Deus, misericórdia. Mas expresse para Deus. Expresse. Quando nós priorizamos o individual, o propósito espiritual às vezes fica deixado de lado. Deixado. Além de desprezar as bênçãos da primogenitura, Esaú casou-se com mulheres estrangeiras. Lembra daquela partezinha que eu disse para você assim: o prazer dura só naquele momento. Depois a alma é tomada. Hebreus capítulo 12, verso 16, por gentileza. Hebreus 12, 16. Você acha que Esaú se arrependeu? Sim ou não, irmão?
Hã? E o que é o arrependimento genuíno? Poxa, tem hora que a gente dá umas bobeiras. Tem um adágio que diz assim: por que você fez isso, fulano? Aí ele diz assim, irmão Zé: eu tenho um minuto de bobeira. Você já ouviu isso? Eu tive sei lá, sofri uma amnésia temporal, deu um minuto de bobeira, não sei por que eu fiz isso. Hã? Um momento de fraqueza. E tem outros que são reincidentes nesse momento de fraqueza, irmã Elisa, porque está lá. Ele escorregou na casca de banana, nesse exemplo que eu estou dando. Ele escorregou no quê, irmãos? Não ouvi, ele escorregou no quê? E ele está caminhando, ele está passando. De repente ele vê de novo. O que ele está vendo? E ele fala assim: vou escorregar de novo. Você entendeu? Você entendeu? Sim ou não? Está no pecado consciente. Ele sabe, ele já escorregou lá. Ele sabe que ele não deve passar lá. Ele sabe que ele tem que desviar daquele negócio. Ele sabe que aquele negócio derruba. Mas ele diz: eu vou escorregar de novo. Ou seja, eu vou fazer isso de novo. O prazer pessoal e individual causou um impacto muito grande. E eu vou dizer, isso é uma análise pessoal, irreversível na vida de Esaú. Foi irreversível. Leia para mim, por favor, o texto, no 3. 3. Olha o 17, irmão, para fechar. Ainda que chorando, ainda com amargura na alma. Olha como foi classificado Esaú: profano, aquilo que não respeita o que é sagrado na sua vida. Ainda que buscou com lágrimas um local de arrependimento, não achou, irmão. Não tinha jeito mais. Sabe, tem coisas nas nossas vidas que, se nós não tomarmos uma decisão naquele momento, já passou a vez, já era, já foi. Não vai voltar mais. Ele vendeu o direito de primogenitura, ele casou com mulheres estrangeiras, ele rejeitou aquilo que era sagrado. Já foi, meu irmão. Cuidado para você não entrar nessa condição de ser tido como profano, de entregar as bênçãos de Deus, porque talvez, ainda que nós busquemos com lágrima, nós não vamos achar esse lugar de arrependimento. Pastor, misericórdia é pesado, mas é a palavra. A gente tem que parar com esse negócio, irmão, de pensar que está tudo muito certo, que está tudo muito bem, que basta vir aqui um dia, que basta levantar a mão, irmão. Não é isso. Servir a Deus e valorizar a sua essência vai para além daquilo que nós pensamos estar somente na casa de Deus. Deus não compactua com essas coisas. Quando ele fala de casar com mulheres estrangeiras, isso não está falando de preconceito racial, irmão. Por que eu estou trazendo essa pauta? Porque nunca se falou tanto de preconceito racial, nunca se falou de essas coisas aí, fugiu a palavra aqui agora. De machismo, de preconceito, de desprezar. Está tão em pauta, tão em pauta. Essa semana mesmo que passou, nós vimos a situação do jogador brasileiro, né? Irmão, aquilo é triste demais. Eles colocaram uma foto dele chorando na internet, aí não sei se vocês viram. Que coisa triste, irmão. Mas isso não acontece lá não, irmão. Acontece aqui. Acontece em todo lugar.
Olha, eu fui na casa de uma pessoa aqui da igreja. E lá tinha uns elevadores. A sociedade às vezes é hipócrita, é suja, nojenta. Dá nojo. Mas eu não posso pensar assim, porque são criaturas de Deus, né? Claro que pensar, e eu tenho que pensar na transformação que é aplicada pela palavra. Eu fui lá na casa desse irmão, convidou para jantar lá com ele, família dele. Estava em reforma lá. Falou assim, ó, vai no elevador ali. Tinha outros tipos de elevadores lá. De serviço, social, não sei para quê. Eu entrei lá, irmão. Eu acho que eu não estou mal trajado. Mas estava assim, simples. Entrou uma família. Um homem, a esposa, duas crianças. Uma maiorzinha e outra de colo. E eles olharam assim para mim, fez aquela leitura do pé ao fio do cabelo, da cabeça. E aí o velho homem quis sair lá da sepultura, irmão Daniel. Ele quis. Ele quis sair de lá e falou, por que você está fazendo isso? O que te torna melhor do que eu? Se você não escovar os dentes, você vai feder. Se você não tomar banho, você vai feder. Quando você morrer, vai já dar bicho em você. Como todo ser humano. Mas eu lembrei da cruz de Cristo e fiquei calado. Falei, Senhor, tenha misericórdia. Talvez o Senhor está querendo me ensinar alguma coisa com isso. E pensei assim. Aquela janta desceu rasgando, irmão, mas desceu. Tinha que descer, né, irmão? Não ia desprezar o jantar, não, por causa de uma bobeira dessa. Por quem pensa assim, por quem é pobre de espírito, pequeno. Então, preconceito, aqui não existia preconceito, não era racial, mas era espiritual. Porque não comungava da mesma fé, não cria no mesmo Deus, não tinha os mesmos princípios. Era julgo desigual nesse aspecto. E eu digo que isso está tão presente. Ontem eu presenciei isso ali no shopping. Estava eu e minha família. E eu vi uma pessoa discutindo com aqueles vigilantes que estavam lá. Eu estou encerrando. E ele perguntava para ela, por que você está me olhando assim? Você está me constrangendo. Você está achando que eu sou um bandido? Você está achando que eu vou fazer algum mal? Você está achando que eu sou um malandro? Ela disse, não estou olhando assim. Mas na verdade ela tinha olhado 3 vezes para ele, acompanhando, fitou os olhos e foi acompanhando. Então estamos vivendo momentos tão difíceis, tão complicados. Mas eu louvo a Deus que Deus não vê assim como os homens. Que Deus não olha assim. Que o amor de Deus é para todos nós, que a misericórdia de Deus está derramada. Oh, meu irmão, acredite nisso, o Senhor é contigo e o amor dele está derramado sobre a sua vida. Deus não despreza ninguém, então por isso não despreze as bênçãos de Deus para a sua vida. Os efeitos de desprezar as bênçãos de Deus trouxe situações trágicas para Saul, é claro, nesse sentido de bênção, mas ainda assim, lá na frente, Jacó foi muito abençoado, Esaú recebeu também uma porção de bênçãos, porque a misericórdia do Senhor estava sobre a vida dele. Então creia nessa misericórdia, ainda que a gente busque com arrependimento. Talvez seja passada. Ele recebeu uma bênção, não digo que seja uma bênção inferior, mas de menor monta. Trocou, irmão, aquilo que era um banquete por algo menor. Cuidado para não trocar as bênçãos de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade e retorno aqui.